Olá pessoal, professor Denis Rocha, matemática, mais um vídeo aqui sobre raiz quadrada e raiz cúbica. Bom, no início a gente fez, no outro vídeo a gente fez as definições, né? A gente trabalhou a definição de raiz quadrada e agora a gente vai aplicar em alguns exercícios aqui. Então no caso a raiz quadrada de 64 é o quê? Um número que vezes ele mesmo vai dar 64, tá? Então isso é uma coisa bem importante, que aqui essa aqui é a definição mesmo. Vou escrever aqui a definição, que é o quê? A raiz quadrada de A vai ser igual a B se B for um número positivo e também se B ao quadrado for igual a A. Bom, o que quer dizer isso? Quer dizer que um número elevado ao quadrado que dá o número que está lá dentro da raiz, que é o A. Então, por exemplo, um número vezes ele mesmo que dá 64 é 8, pois 8 ao quadrado igual a 64, 8 vezes 8, né? 169, aqui já é um número maior, mas é maior do que a raiz quadrada de 100, que é 10, que a gente já conhece. Nesse caso, eu consigo ver que aqui termina em 9, qual o número vezes ele mesmo que dá 9, né? De 1 a 9? É o próprio 3, então deve ser 13. Aí a gente vem aqui, 13 vezes 13, 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 1 dá 3, 0, 1 vezes 3 dá 3, 1 vezes 1 dá 1, somando 9 mais 0 dá 9, 3 mais 3 dá 6 e 1, 169. Então a raiz quadrada de 169 é 13, pois 13 ao quadrado é igual a 169. Tudo bem? Bom, 256. Nesse caso, eu tenho um número um pouco maior. Dá para fazer pelo método de tentativa também, que é o que nós fizemos basicamente aqui. Mas vamos aproveitar para dar uma olhada em algumas propriedades que são importantes para ajudar aqui nas nossas resoluções. A primeira delas é que se eu tiver uma raiz de índice qualquer, né, quadrada, cúbica, índice 4, 5, qualquer índice de uma multiplicação, eu posso obrigatoriamente separar em duas raízes. Aqui é n, né? Índice n, tudo bem? Então, raiz de índice n de A vezes raiz de índice n de B. Na divisão ocorre a mesma coisa. Eu posso separar em duas, dividindo normalmente. Essa relação, que é a terceira que eu coloquei aqui, é a relação entre potência e raiz. Então, quando eu tenho um radical de A elevado a B e o índice dele é C, eu posso transformar numa potência de expoente fracionário. Então, A elevado a B sobre C. E aí aqui possivelmente vai dar para fazer uma simplificação, alguma outra coisa. Tá? No caso dos 256, a gente vai pegar e vai fazer um processo aqui que é a fatoração. Então, o que é a fatoração? Fatoração em fatores primos. Eu vou verificar se dá para dividir esse número por 2, depois por 3, quando não der mais, e assim por diante até chegar no 1, né? Até reduzir ele para a gente saber qual é a forma fatorada desse número em fatores primos. Bom, como ele é par, dá para dividir por 2. 256 dividido por 2 dá 128. Dividido por 2 de novo, dá 64. Dividido por 2 de novo, dá 32. Por 2 de novo dá 16. Por 2 de novo dá 8. Por 2 de novo dá 4. Por 2 de novo dá 2. Por 2 de novo dá 1. Agora acabou. Esse número 256, então, é uma sequência de 8 vezes o 2 vezes ele mesmo. Poderia escrever como 2 elevado à oitava. Certo? Mas, nesse caso, eu vou escrever agrupando em quadrados perfeitos, porque a minha raiz é raiz quadrada. Então, tenho 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado e 2 ao quadrado, 4 vezes. Então,
eu coloco 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. E aí, separo em várias raízes. Raiz quadrada de 2 ao quadrado, raiz quadrada de 2 ao quadrado, raiz quadrada de 2 ao quadrado, raiz quadrada de 2 ao quadrado. E nesse caso, uma outra coisa importante que a gente tem é o fato de que se eu tiver raiz quadrada de a ao quadrado, eu posso simplificar a raiz com o quadrado. Isso aqui vai ficar igual a a se o a obrigatoriamente for maior que zero, né? Então aqui eu sei que vai ficar raiz quadrada com quadrado, eu corto. Raiz quadrada com quadrado, raiz quadrada com quadrado, raiz quadrada com quadrado. Fiquei então com 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 2 dá 16. Certo? Bom, agora, a raiz cúbica. Qual o número que eu elevo ao cubo, ou seja, que eu multiplico por ele mesmo 3 vezes, que dá 8? Nesse caso é o 2, né? Pois 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2, 4 vezes 2 dá 8. Ó, 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Certo? Raiz quadrada de 125. Nesse caso, como o número maior, eu não vou ficar adivinhando. Eu venho aqui, pego 125 e faço a fatoração. Por 2 não dá, que ele é um número ímpar. Por 3 não dá, porque a soma dos algarismos dá 8, não dá múltiplo de 3. E somente por 5, então, que é o terceiro número primo aí. 125 por 5 dá 25. Por 5 de novo dá 5. E 5 dividido por 5 dá 1. Então, esse número, 125, pode ser escrito como 5 elevado ao cubo. Então, eu substituo raiz cúbica de 5 elevado ao cubo. E, novamente, posso simplificar a raiz cúbica com o cubo, que essa propriedade também é válida para raízes com outros índices. Por exemplo, raiz cúbica, raiz com índice 4, raiz com índice 5, etc. Então, resultado 5. E por último aqui, exercício 6, que tem uma raiz cúbica de 343. Novamente, 343, nós vamos fazer a fatoração. Por 2 não dá porque o número é ímpar, por 3 não dá porque a soma dá 10, não é múltiplo de 3. Por 5 não dá porque não termina em 0 e 5, só vai ser por 7, então. 343 por 7 dá 49. Por 7 de novo dá 7 e por 7 dá 1. Então, esse número 343 poderia ser escrito como 7 elevado ao cubo. Então, raiz cúbica de 7 elevado ao cubo. E aí, novamente, toda raiz cúbica elevada ao cubo, eu cancelo o radical e a potência, resultando finalmente em 7. Tudo bem? Então, era isso que eu queria trazer sobre raiz quadrada e raiz cúbica. Depois vou trazer um vídeo sobre aplicações em exercícios aqui em relação a isso. Tá legal? Se inscreva no canal, ative as notificações e comente para sugerir outros temas de vídeos aqui para o professor Denis. Tá legal? Um forte abraço a todos e até mais!